Do Arco-Íris, boa noite a todos. Hoje vamos ter um tema muito interessante e uma situação também muito interessante, eu já vos explico. Bom, espero que estejam todos bem dispostos, já sabem que nos podem ver nas 4 plataformas, YouTube, Facebook, Twitter e Twitch, que nos podem enviar e-mails para o pldarcoiris@gmail.com e também que nos podem ir enviando as vossas sugestões, os vossos comentários ao longo do programa para que possamos colocar aos nossos convidados as vossas questões. Bom, hoje estava tudo em pulgas porque temos no estúdio a Gabriela Moita, que é uma pessoa deliciosa, de quem eu gosto muito e de quem toda a gente gosta muito. Eu acho que nunca tínhamos recebido tantos comentários antes do programa a dizer essa mulher é fantástica, gosto tanto da Gabriela, que bom. Mas a Gabriela está cá, mas está afónica. Por isso, nós vamos tentar falar um bocadinho com ela. Possivelmente ela não vai conseguir falar de tudo aquilo que queria e que nós queríamos ouvir, mas haveremos de combinar outras alturas. Eu vou tentar dar o máximo de ganho à voz da Gabriela, mas pronto, são estas coisas que acontecem. Eu quero agradecer muito à Gabriela, apesar de estar assim, não ter faltado de estar aqui connosco. É um prazer enorme e, enfim, a gente já vê como é que isso vai sair. Eu devo dizer, para interromper... Interrompe sempre. Que conheço a Gabriela desde pequenina psicóloga. É verdade. Estava ela a começar e já estava a começar bem. E ao longo deste tempo fui sabendo dela, mas nunca mais nos consultámos, neste caso, nem eu a ela, nem ela a mim. Mas foi para mim uma agradável surpresa quando soube que eu tinhas convidado, até porque eu pensava que ela estava a viver no Porto, mas soube agora, em segredo, porque ela fala em segredo, que já afinal está a viver em Lisboa. Hoje só fala ao ouvido. E vai às vezes mas ao ouve-se Porto. bem, Gabriela. Ouve-se bem. Ótimo. Então já valeu a pena ter vindo. Fantástico, ouve-se bem. Não valia a pena. Como dizem os italianos, sottovoce. Não vai comprar, não vai cantar nenhuma área. É algo mais intimista. Bom, e também eu quero fazer uma denúncia. Denúncia. Sim, uma denúncia. É que para parquear o carro aqui é muito difícil em Campo de Ourique. E encontrei ali um sítiozinho ao pé do Grêmio Liberal de Campo de Ourique, um lugar que à noite não fazia diferença nenhuma. Veio uma senhora lá do Grêmio, que estava a falar com outra, a dizer que eu não podia ter o carro ali parado porque a caminhoneta não passava. Fui ver a caminhoneta, dava mais 3 metros para a caminhonete passar. Foi mera má vontade e capricho. E eu acho que vale a pena denunciar liberal, mas não tropo, exatamente, era por isso. É o Grêmio, para que se saiba, o Grêmio Liberal de Campo de Ourique, aqui próximo da estação. Hoje também temos... Gosto de fazer queixinhas. Hoje também temos outra falha. O nosso querido Tito Lívio hoje não pôde vir. Deixou um abraço enorme para a Gabriela, porque gosta muito da Gabriela e tinha muitas saudades, mas hoje não podia de facto cá estar, tem um compromisso, para a semana regressará. Mas temos uma pessoa aqui, não para substituir o Tito, mas para nos vir falar um bocadinho também do trabalho que faz. É brasileiro, chama-se Moisés Menezes e está em Portugal a fazer um doutoramento em Sociologia sobre violência na comunidade LGBTQI+, que é um tema que nós vamos desenvolver. Teremos em fevereiro cá o Ângelo da Quebrar o Silêncio também, para falar de uma forma mais específica sobre a violência sobre rapazes e homens. Mas é um tema que continua a ser muito pertinente e nós temos alguns locais, especialmente a Casa Arco-Íris, a Casa Aqui também, mas a Paula Allen tem falado muito disso, da necessidade de acolher pessoas que são vítimas de violência doméstica das próprias famílias porque não aceitam. E de facto é um tema importante. Bom, então, para quem não conhece, o que é difícil, a Gabriela, para além de ser uma terapeuta, uma psicóloga, uma terapeuta sexual muito conhecida, é alguém que já teve uma presença enorme nos meios de comunicação social, teve programas na televisão, com a Anabela Mota Ribeiro, com o Júlio Machado Vaz, sozinha, enfim.
E é uma amiga enorme da comunidade, esteve sempre presente. Não é à toa que ganhou o prémio Arco-Íris da ILGA em 2003, mais do que merecido. E eu não vou estar aqui a ler o currículo todo, porque desde presidente e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, das Sociedades Internacionais de Psicodrama, enfim, tanta coisa. Vamos falar daquilo que é mais... Por isso que estou afónica. É por isso, mas ouve-se, pronto, o ganho está fantástico. Obrigado, Jorge. Obrigado, Sandro, ainda não tinha agradecido. O Sandro Filipe, que é o nosso técnico, o nosso engenheiro, que faz maravilhas e que nos controla aqui a emissão. A Gabriela fez o doutoramento com uma tese cujo título era Discursos sobre a homossexualidade no contexto clínico, a homossexualidade dos dois lados do espelho. E, na altura, era uma tentativa de perceber até que ponto é que havia algum preconceito da parte dos profissionais de saúde relativamente à comunidade homossexual, à comunidade LGBTQ. Houve uma grande evolução, houve alguma evolução, é suficiente, não é suficiente, ainda há muito trabalho para fazer. E eu acho que temos que dizer que houve uma grande evolução. Houve, sobretudo, uma grande evolução em termos legislativos. E, naturalmente, que toda a área da saúde também contribuiu para isso. E, inevitavelmente, quem contribuiu fundamentalmente foram os movimentos de defesa dos direitos LGBT. E o que temos hoje em Portugal, em termos de legislação, é absolutamente extraordinário. Ainda há alguma coisa a fazer, mas as conquistas foram muito grandes, tendo em conta que o trabalho começou em 97, portanto, é desde aí, ou até 96. Do ponto de vista da comunidade em geral, dos portugueses em geral, eu penso que também houve alguma transformação, temos que o dizer, mas infelizmente é muito mais difícil mudar preconceitos do que quebrar um átomo, e um átomo é muito difícil de quebrar. E nós sabemos, já estávamos aqui ainda há pouco a falar, que ainda há muitas famílias que têm muita dificuldade em aceitar as pessoas dentro com orientações sexuais que não a heterossexual. Naturalmente que isto tem a ver com a ignorância, mas apesar de muito se falar, todo o preconceito tem a ver com a ignorância habitualmente, não é? E com o tipo de cultura que nós temos, que defende fundamentalmente um estilo de vida. E obviamente que as pessoas não podem ter o mesmo estilo. Eu até estou surpreendida de conseguir discorrer. Está fantástico, não? E ouve-se como vê, está a ver? Não, para já... Eu só vinha cá dizer olá. Não. Para já só está entupida da garganta, não está da cabeça. Vá lá. Agora fez-me lembrar as vacinas, não é? Que dizia que é gaga, mas não é gaga a pensar. Mas eu até achava que a pensar também o que eu queria dizer, a primeira é o Júlio Machado Vaz. Foi a primeira pessoa que me entrevistou na televisão há mais de 20 anos, com o Afonso de Albuquerque. Tinhas tu 14? Não. Tinha 16 anos e meio. Há mais de 20 anos. E para não me reconhecerem, a entrevista foi toda de costas, mas foi na televisão. Naquela altura só havia uma, creio eu, uma ou duas, não sei. Estávamos nos anos 80. Sim. E foi a primeira, já não me lembro o que é que eu disse, isso deve lá estar no arquivo, também já não me lembro se disse coisas muito importantes, naquela altura até nem se podiam dizer, não havia ainda coisas muito importantes para dizer, era só fazer o queixume de que éramos perseguidos e de que as pessoas eram mazinhas, etc. A propósito do que eu estava a dizer, eu penso que em muitos casos não é ignorância só. Em muitas grandes famílias é por causa de heranças. E por causa de transmitir a herança ao filho mais velho ou à filha mais velha e porque não querem que o património saia da família. De sangue. O património e mesmo sangue. Assim continuamos a ignorância. Sim, é isso. A comunidade não é infértil. Mas a razão, nessa altura ainda não... Bom, hoje já se sabe, mas dos casos que eu conheci há uns anos não se sabia das inseminações artificiais, etc. E como são, em geral, famílias muito católicas, nem presumem que isso possa... Pensam até que isso possa ser pecado. Mesmo que se fosse em termos de heterossexualidade, porque não era feito com o ato normal. Chamado ato normal, exatamente. Fez-me bem em chamar. É por isso que eu adoro a Gabriela. Fez-me bem dizer isso. Relativamente à violência, eu
queria recordar aqui uma das comunidades, que é a comunidade trans, que ainda é muito invisível. As pessoas ainda têm muitos preconceitos e muita falta de conhecimento, e eu já disse aqui muitas vezes no programa que a visibilidade é necessária. Quando as pessoas dizem, porquê tantas letras? Primeiro, ninguém está a inventar letras. Não é? Eu outro dia dei este exemplo. E são poucas. Todos os dias se encontram peixes novos. E não se chama peixe, dá-se-lhe uma espécie nova para identificar. Portanto, quando se inventa uma letra, não é eu agora dizer amanhã vou inventar a letra Y para pôr lá no LGBTQ+. E aparecem umas pessoas e dizem, eu quero ser Y. Não. As letras aparecem porque as realidades são identificadas e finalmente começam a ser visíveis. E como dizia a pessoa, para a Coca-Cola, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Aquilo que não se vê, o desconhecido, é sempre fonte de muito maior receio, de muito maior temor. E hoje estou-me a recordar, por exemplo, a Lara Crespo, que infelizmente se suicidou em setembro e que era das grandes ativistas trans em Portugal. Uma das coisas que sofria era uma rejeição total por parte da família, que nunca aceitou. Não é? Aquilo que eu estava a dizer há pouco circunscrevia-se apenas às questões da homossexualidade, porque falámos a partir da minha tese. Em relação a muitas outras, até às questões T e às questões da intersexualidade, ainda há muito por fazer. Não, apesar de termos uma lei, esta última, 2018, em relação à identidade de género, também já que permite a autodeterminação. E nesse sentido Portugal é um país de ponta. Mas estamos sempre em país de ponta. Eu lembro-me há muitos anos também dizia isto em relação ao planeamento familiar. Temos as leis, mas depois não temos a prática. Claro. As leis estão a ir mais à frente do que a mentalidade das pessoas. Estão aí a acompanhar as mentalidades que estão mais à frente. É acompanhar essas mentalidades. Porque eu costumo dizer que isto vai do litoral para o interior e de Lisboa para Trás-os-Montes. A lei é a mesma para todos, mas a forma como ela é recepcionada em Lisboa não é igual a como é recepcionada em Trás-os-Montes ou no Alentejo, dominado pelo Partido Comunista. Mas ter a lei já é uma coisa muito muito importante. boa, porque temos a defesa e é por aí que temos que começar. E dá algum respaldo. Quer dizer, dá respaldo e ajuda a tentar entender, para quem não tem capacidade de compreender. Até ajuda os próprios médicos que podem depois ser criticados. Salvo aqueles que põem o não sei quantos de consciência que não querem fazer, mas pronto, isso é respeitável, não é? Pronto, ainda esta semana tive uma discussão com uma pessoa, com um gay, e que achava que por ser gay podia dizer tudo o que queria relativamente aos transexuais, por exemplo. Achava que sabia tudo e dizia coisas como, uma mulher trans continua a ser um homem, não é uma mulher. Que é uma coisa que e quando eu lhe chamei transfóbico, eu transfóbico? Não. Eu sou gay, sempre me assumi como gay. Quer dizer, uma confusão enorme. E aquilo que eu lhe... Mas é que também há tipos que são heterossexuais e são gays, só que afirmam-se como heterossexuais. Sim, mas este era gay, estava na comunidade. Agora, há uma coisa que a Gabriela estava a mencionar, da história da identidade de género, e a gente estou a falar a ideologia de género. Ideologia de género é precisamente o contrário. Ideologia de género é dizer que a mulher está no fogão, o homem não chora, o menino veste azul e a menina veste... Isso é que é a ideologia de género. Não tem nada a ver com a identidade de género. O Helder está a trazer um tema importantíssimo, que é essa história agora desse novo conceito de ideologia de género. É evidente que tudo aquilo que nós construímos em termos sociais, todas as culturas, todos os sistemas políticos, são ideológicos. Isto é óbvio, não é? E esta nova ideia de que a própria forma como o mundo se organiza tem a ver com uma forma de pensar. Naturalmente, que baseada em evidências empíricas, baseada na vida das pessoas, algumas vezes, outras não, a querer fazer com que a vida se organize de uma determinada maneira contrária àquela a que as pessoas vivem na sua essência. E esta questão da nova leitura de ideologia de género é que é a verdadeira ideologia. Exatamente. Sem nenhuma base científica. Nenhuma, claro. Utilizando argumentos anteriores ao século XIX e provavelmente do tempo das trevas. Até a questão do azul e do cor-de-rosa, que até ao início do século XX era ao contrário. Ela não começou as rendas. O cor-de-rosa era para os meninos e o azul era para as meninas. Ela não começou exatamente no Brasil, foi já do Trump. O Trump começou com esse discurso. Mas como ele é muito inculto, nem sequer sabia falar em ideologia de género. Botava assim umas botadas.
No Brasil é que a questão começou a ter, sobretudo desde que Bolsonaro chegou ao poder. O problema é que as pessoas não entendem o que isto quer dizer. E aquela senhora disse que os meninos eram de azul e as meninas eram de cor-de-rosa. Mas está aqui um brasileiro que pode aí de mandar uma boca sobre isto. Eu queria falar uma questão sobre quem estava falando inicialmente, sobre a questão da evolução legislativa em relação à população LGBT aqui em Portugal. Quando a gente faz uma análise comparativa do que a gente vive no Brasil e do que a gente vive aqui, a gente percebe que Portugal se destaca, comparado ao Brasil, em legislação, né? Tanto de proteção à violência, quanto agora de 2018, a agenda de gênero, as leis que vai viabilizar alguns direitos. Isso não quer dizer que na prática eles são viabilizados, mas legislamente existe, comparado ao Brasil, um avanço significativo e um detalhe muito grande. Os avanços que vieram pelo legislativo. Os avanços que o Brasil conquistou foi pelo judiciário. Isso quer dizer que a homofobia foi criminalizada dia 13 de junho de 2019, desse ano. No Brasil, num país que é tido estatisticamente como o que mais mata a população trans do mundo. Isso quer dizer o quê? Que a representação política da sociedade não teve força ainda de se transformar em lei. Porque veio pelo judiciário, e já existe contra-projeto de lei para derrubar a lei de criminalização da homofobia, que foi, na verdade, a equiparação da lei do racismo, de 89, que pode ser utilizada nos crimes de homofobia. Existe essa dicotomia entre Brasil e Portugal, muito clara, só que até onde a lei está sendo aplicada. E aí é onde a gente tem que analisar até onde esses fatos, né, que legislamente estão garantidos na legislação, eles são concretizados na vida das pessoas. E aí outra questão em relação à violência, que quando a gente vem conversar e vem com uma experiência de uma outra realidade, né, a gente percebe que a violência é muito semelhante. A violência familiar, a falta de aceitação dos pais, a falta de aceitação da família, a violência interna, a falta de aceitação pessoal por conta da não aceitação social e familiar. E aí eu queria perguntar, né, assim, uma pessoa que trabalhou com essas questões, que estudou essas questões, como é que isso chega diretamente ao consultório, a sua atuação profissional, como é que chega a questão da violência interna e externa para a autoaceitação do que é ser gay, ser lésbica, ser travesti, ser transexual, porque a gente percebe pelo menos eu, como alguém que está de fora, como olhar de fora, percebe que as relações de afetos, elas não são tão espontâneas como em algumas regiões do país, do Brasil, né? E aí cabe uma questão cultural, né? Até onde essa violência ela passa do privado e vai para o público, ou vice-versa. Porque aí a gente percebe diretamente, né, esse fato. Existe conservadorismo? Existe. Mas se ele não está hoje na força da lei, em não ter legislação que possa proteger, ele está em outros mecanismos que evita que essa população tenha os mesmos direitos que a população heterossexual cisgênera. Ela, em termos clínicos, aparece da forma mais profunda, que é onde exatamente toda esta tessitura social pretende que chegue. É na não aceitação. Felizmente em Portugal. Eu comecei a clínica no final dos anos 80. Se pensarmos dessa época até agora, há uma diferença muito, muito grande. Há muito tempo que felizmente deixou de aparecerem pessoas, mas eu acho que o António tocava nisto. Eu trabalho no litoral e, portanto, trabalho no litoral e trabalho em clínica privada. Se nós formos, por exemplo, ao serviço de atendimento da ILGA, vamos ter dados diferentes. Em clínica privada, a pessoa daqui do litoral, que já tem acesso a mais informação, que vai tendo consciência destas transformações, já dificilmente aparece com uma fobia internalizada, intensa, no sentido de não se aceitar, ter muito mal-estar, dependendo das idades, sobretudo os mais jovens. O que é que acontece? Aparecem ainda muitas pessoas que fizeram um trajeto de ocultação de si próprio, devido a esta grande homofobia, que fizeram um casamento, por exemplo, heterossexual, com filhos, e que têm uma dificuldade enorme depois de fazer o coming out a partir daí, de fazer ruptura com esta vida que tiveram, de mentira, mas que foram obrigados a fazer, no sentido, porque o responsável de todos estes meandros difíceis em que as pessoas se metem, somos todos nós. É a cultura em que vivemos, não é? E esta imposição de que somos todos alvo. Portanto, isto, de alguma maneira, é menos comum nesta zona do litoral. Quando nós pensamos no país total e em zonas mais distantes, ainda encontramos muitas pessoas com muita dificuldade.
já não a sentir, eu sou diferente, há um nome que não existe. Quando há nome, a realidade torna-se mais visível. Eu existo. E há uma identificação com o outro. Não sou sozinho, não sou só eu. Que é importantíssima, não é? Essa sensação de que eu existo sozinho e isolado, de facto, é muito menor. O que eu posso é não me identificar com aquilo que se diz daquele tipo de pessoas. Porque o tipo de pessoas também é aqui uma outra característica um bocado disparatada. Porque parece que há um protótipo de ser gay. Nós temos gay com todos os tipos de personalidades, com todas as formas de estar, com todas as ideologias. E, portanto, tudo o resto faz parte de um estereótipo. Quando nós dizemos é aquele tipo de população. Portanto, isto mudou. Em relação às famílias, eu também tinha, e já disse isto publicamente várias vezes, invariavelmente, quando chegava um casal ao consultório que chorava profundamente, eu inicialmente pensava, alguém morreu. Estamos perante pessoas que seguramente vão ter aqui, mas vão falar de uma morte. Invariavelmente, o que iam falar era de um filho gay. Isto realmente, para aquelas pessoas, era uma morte, porque era a morte da ideia que nos meteram a todos na cabeça que quando nascemos somos todos heterossexuais. Este é que é o erro do pressuposto, não é? E que leva a que o coming out seja necessário, a que a pessoa tenha que pensar em si própria. Isto é impressionante, porque o tema é a sexualidade, e eu quero recentrar um bocadinho, mas a Gabriela acabou por recentrar um bocadinho. Cuidado com o tempo, senão já não vai conseguir só vou dizer uma coisa. tocar nos temas todos que temos Só aqui. vou dizer uma coisa, é que há 20 anos, ou há 25, não havia estes nomes todos. Em Portugal só havia gays e lésbicas, e sobretudo gays. As lésbicas praticamente não aparecia. Eram os gays é que marcavam pelo mal ou pelo pouco bem que podiam fazer. 20 anos, é espantoso. O António está mesmo a sublinhar. Sim. Porque há pouco falou da entrevista com o Júlio Machado Vaz. Eu lembro-me, e todos nós aqui seguramente nos lembramos do programa da SIC, em 1996, em que todas as pessoas apareceram de cara tapada, e foi o primeiro grande programa sobre o tema em Portugal. Seria nesse que eu entrei, na SIC? Pode ter sido. Nesse entrou de certeza. Nesse entrou de certeza. Mas não havia o rosto de ninguém à mostra. Eu julgo que houve uma pessoa que disse que não queria estar de cara tapada. Foi o primeiro grande sobre o tema em que o tema aparece. De facto, quando nós pensamos 20 anos, foi no outro dia, não é? É incrível. Gabriela, há um texto fantástico que escreveu na revista da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica em 2017, que se chama A Patologização da Homossexualidade como Forma de Controle Social. Eu ia só citá-la para depois a gente seguir a conversa nesta linha. No século XXI, lamentavelmente, ainda escutamos terapeutas a dizer que fazem tratamento da homossexualidade, mantendo-se assim guardiões de uma ordem social que fomenta, e tomando emprestada a palavra a Adrienne Rich, compulsoriamente uma heterossexualidade socialmente monogâmica e com objetivos de reprodução. Esta heteronormatividade ainda é fonte de muito desconforto e de procura da consulta de sexologia clínica. Ainda é, porque a capacidade de nos assumirmos em absoluta diferença da norma é qualquer coisa que se vai conquistando, que a pessoa é vítima de bullying, é vítima de exclusões, é preciso saber lidar com isto. Já agora aproveitar, porque provavelmente as pessoas que nos ouvem sabem bem o que quer dizer a palavra orgulho, não é questionável, mas há muita gente que não percebe porque é orgulho. Eu costumo dizer... Orgulho em quê? Eu sou hétero e não tenho orgulho, não tenho... Eu nem vou comentar, porque, quer dizer, ou se calhar vale a pena comentar e não ter esta atitude, não é? Pedagógico. Porque é evidente que quem é hétero não tem sofrimento, corresponde ao que é esperado, em relação a si próprio nunca teve que questionar nada, corresponde ao que os outros esperavam, não é vítima de nenhum tipo de violência. Tem uma série de identificações nos anúncios, no dia-a-dia, em tudo, não é? Corresponde. É evidente que qualquer pessoa que não corresponde à norma é vítima de uma violência tal que eu diria é de facto de ter muito orgulho, depois de tudo isso, ter saúde mental. E encontramos pessoas absolutamente extraordinárias, capazes de ter passado por isto e com uma saúde mental melhor do que outras, que nunca passaram por isso. E nesse sentido, o falocentrismo continua a ser uma questão importante na consulta de sexologia? O falocentrismo. Agora alargamos, saímos da comunidade e passamos para a comunidade em geral, não é? Exatamente. O orgulho, pois, é porque eu acho... orgulho dessa comunidade no falocentrismo. Não, é porque eu acho que há um falocentrismo na comunidade hetero, não é? No claro. hetero,
Claro. Mas que depois é importado, não só esse, mas que é importado, e aliás eu queria falar aqui de algumas importações, mas e que são fonte, às vezes, de desconforto. Uma delas, o falocentrismo. É o pau. Eu diria, é verdade, não é? Eu tenho pensado nisto. Houve muitas mudanças em termos da sexualidade. Os anos 60 foram extraordinários, mas a grande mudança está por se fazer. Porque todos e todas, de todos os tipos e maneiras e feitios, ainda temos na cabeça a ideia de que há um órgão que tem que penetrar outro órgão qualquer. E isto é arcaico e ancestral, não é? E vem da ideia da falocracia, de que de que há um vaso da vida e de que há qualquer coisa que entra no vaso da vida. E, portanto, esta coisa de que eu estou-me a lembrar da Agostina Dessa Luís, que dizia que não existe a homossexualidade feminina. Exatamente porque não há falo, não há sexualidade. Aliás, a semana passada que estivemos a falar sobre a homossexualidade no Estado Novo, a invisibilidade das lésbicas e até o facto das lésbicas de serem deixadas em paz era por isso. Não se entendia de como é que duas mulheres sem falo podiam ter alguma coisa sexual. Como se o corpo não existisse para além do falo. E como se o falo, por muito grande que for que seja, não é só uma parte mínima do corpo. Comparativamente, não é? E isto é dramático, não é para a comunidade LGBTQI, é para a comunidade em geral. Porque nós vemos, quando alguém tem o falo por algum motivo menos funcional, pensa que a sua sexualidade acabou. Dramaticamente. E vive isto muito mal. E estamos a falar de pessoas de todas as idades. E agora, pensando na comunidade heterossexual, nada pode acontecer àquele que fala, como dizia, não é? Que tem que se comportar de uma dada maneira. Isto é dramático. Isto é dramático quando a pessoa... A performance, o desempenho tem que ser XPTO, não é? A ereção tem que ser com aquele nível de dureza. Portanto, tem que ser tudo ali... De facto, essa falocracia ainda não nos libertamos. Eu lembrei-me desta frase quando estava a preparar o programa, que foi: e tudo a penetração levou. A brincar um bocadinho com o e tudo o vento levou. Porque, por causa da penetração e desta necessidade, não é, do recipiente, que depois tem, acho eu, uma leitura também de poder, do dominador, do dominado, não é, do submisso, que remete sempre à mulher, não é, que recebe por aí fora e que depois é importado para a comunidade gay. Nós tivemos um programa outro dia a falar sobre sexo, o Guinage, sexo sem penetração. E muita gente, isso é amizade, isso são preliminares. Preliminares, que isso são preliminares. É uma palavra extraordinária de que a sexologia se libertou e usou durante muito tempo. Porque é o falocentrismo, é o centrismo de um tipo de genitalidade. De facto, todo o corpo é ignorado. E isto ainda não nos libertarmos. Eu penso que é a grande revolução. Para as pessoas perceberem, temos que começar a falar em paulocentrismo. Não, porque nós temos um órgão, que é o maior órgão do corpo humano, que é a pele, cheio de zonas erógenas, com uma capacidade, e é desprezado. Não é? Lá está, os preliminares, porquê? Porque é o que vem antes do final. E o final é a penetração. Seja lá onde for, de que forma for, com orgasmo. Claro, e o orgasmo também é outra coisa. Sim. Aquilo tem que acabar daquela maneira. É como se isto é um bocadinho obsessivo. Com o final feliz. É como se tudo tivesse que acontecer obsessivamente entre A, B, C, D e E, e tem que estar estas... É uma escada. O roteiro. É como há um colega espanhol, Félix Lopes, que compara o corpo humano, quando se fala de sexualidade, aos países. Não é? O corpo humano é um país. E nós não vamos... E o genital seria a capital. E a penetração seria a catedral ou o museu, dependendo... enfim, da ideologia de cada um, ou daquilo que é importante para cada um. Tem que se visitar. É imperdível. Exatamente. Como se nós não fôssemos aos países e encontrássemos, de vez em quando, na aldeia mais recôndita, olha aqui em Portugal até, o sítio mais bonito e mais belo de estar. Mas isto parece que agora estamos a falar de qualquer coisa que não entra na cabeça das pessoas e que estamos a dizer umas graças, não é? É muito grave, porque isto também está na cabeça dos clínicos. É engraçado. Já que falámos aí da questão clínica. Sim, e é engraçado. Eu posso estar agora a cometer uma falha enorme, mas quando eu comecei, já foi tarde, mas quando eu comecei a ter relações homossexuais, eu lembro-me de ouvir o Guilherme de Mel num programa com o seu bombeiro a falar dos papéis da ativo e passivo. E na altura eu disse, de uma forma
um bocadinho brejeira, mas isto é conversa de bicha velha. Mas na cama não há programa, o que é isto, o ativo e o passivo? E na altura, de facto, as pessoas da minha geração, na altura com 20 e tal anos, ninguém falava muito nisto. Hoje em dia, quase não há ninguém que não me pergunte à partida, és passivo ou ativo? Ou seja, piorou. Piorou muito. Eu acho que se voltou a dar importância. Ou um programa, não é? Há pouco alguém E todas as dizia. idades também, né? Depende da idade, isso tem a questão do estigma, né? De quem é ativo e a partir do comportamento sexual, comportamento social e moral. Quem é ativo é aquele que está à frente, que é o provedor, que é o macho, e o passivo vai ser visto como... O Helder tocava nisto há pouco, não é? É de facto uma ideia de poder que é que isto. Se nós formos à Grécia Antiga, o que não era permitido à homossexualidade, não podemos usar a palavra homossexualidade, mas não é correto, porque não era a palavra existente na época, nem o conceito. Mas, de facto, a única coisa que estava em questão era que os governantes da cidade não podiam ser passivos, não podiam ser molitas. Exatamente. E, portanto, nenhum comportamento podia acontecer como o das pessoas passivas. Quem são as passivas? As mulheres que não têm cidadania, os escravos, os estrangeiros, as crianças. Com as crianças era preciso ter ali um cuidado particular, porque, como sabemos, havia uma ideia de que a pedagogia era feita a partir do amor e de um certo jogo de corpos. Estas crianças que eram ensinadas e que aprendiam com aqueles que iam governar a cidade, prestavam favor aos mais velhos. Que eram os ativos. E aqui está, ou seja, eles prestavam favores, portanto, não podiam ser os mais velhos que lhes davam prazer. Eram eles que davam prazer aos mais velhos. Mas de que forma? Muito particular, porque as relações sexuais não podiam entrar em lugar nenhum dos meninos que vinham a ser os novos governantes. Então, o sexo era interfemoral ou intracrural. Mas era sempre do mais velho com o mais novo. Portanto, estava aqui a noção de a regra muito bem estabelecida do poder, quem tem o poder. E era até aos 18 anos. Até ter pelos. Aliás, e há práticas em alguns filmes de depilação, precisamente para poder não perpetuar, mas pelo menos aguentar mais tempo. Exatamente. Há um poema muito interessante, muito bonito, de um grego, eu não vou saber dizer todo, mas tem cuidado, Nicandro, olha os teus pelos, o teu amante, corta-os, que o teu amante te vai abandonar. Claro que isto é a regra, não é? Depois, o que existia entre as pessoas, a gente não sabe, porque não fica escrito. Não ficou escrito. Outra questão que embora em algumas comédias de Plauto que eu penso que ainda está relacionada com isto, é aquilo que eu, isto não é uma linguagem clínica, como é óbvio, mas eu em conversa costumo chamar as falsas impotências. Que são pessoas que têm um desempenho perfeitamente normal, e isto acontece tanto também em casais hetero como em casais homo. Eu sei que estou, lá para casa já agora, eu sei que estou a falar muito em falos e, portanto, os gays, mas eu prometo que já vamos falar de outras realidades que não só a gay, porque os gays têm um domínio muito grande da comunidade LGBTQI+. As pessoas, quando estão nos tais preliminares, não têm problema nenhum de ereção, mas quando vão para a penetração, desaparece a ereção. E, portanto, parece que é uma impotência, mas é uma impotência que é muito baseada no medo de falhar. E é que não é só penetrar, é penetrar bem, penetrar de acordo com uma série de princípios. De regras. Não é? Portanto, esta impotência falsa também aparece em consultório. É aquela que aparece mais, quer nos heterossexuais, quer nos homossexuais, nos homens. Quando aparece impotência, vamos mudar o nome e falar em disfunção erétil, não é? Porque transformamos qualquer coisa que é do pênis no sujeito. Sujeito que... Lá está, mas impotência deixa de ser potente, deixa de ter poder. Exatamente. Mais uma vez. A única coisa que acontece é que o pênis perde a ereção. E, naturalmente, que o pênis é um órgão que não vive sozinho. Ele vive também muito orientado pela cabeça. E, portanto, se há medo, se há do que vai acontecer a seguir, da correção do que está a acontecer, se aquilo é direito, se vai dar prazer ao outro, naturalmente que vai ficar impedido de funcionar adequadamente. Se não houvesse esse medo, se não houvesse a ideia, eu penso que era isto que o Helder ia sonhar, não é? A ideia de que se deve funcionar de uma dada maneira, provavelmente tínhamos muito menos disfunções eréteis. Muito menos disfunções eréteis. Mas é uma das causas grandes de ida à consulta da sexologia. É o medo. Sim. Em relação aos homens, a disfunção erétil é um dos maiores. Embora, neste momento, em relação às mulheres, a prevalência maior
era de falta de desejo. E é. Em relação aos homens, era de disfunção erétil. Neste momento, a falta de desejo começa também a subir significativamente. Essa era a pergunta que vinha a seguir relativamente à Eu penso que isto é um ciclo ótimo, não é? Porque se nós continuarmos com esta cultura a estimular o pênis ereto, uma determinada performance, os sexologistas têm mais paciência. Portanto. Sim, exatamente. É que estamos a promover... É porque não se muda o discurso. Isso é que é impressionante. A angústia, não é? De todas as pessoas. Não estamos a falar de homens só de um tipo, não é? De todos os tipos. E aí caberia uma pergunta. A população trans, uma das grandes dificuldades que eu ouço os relatos é que quando vai encontrar um parceiro, uma parceira, seja um homem trans ou uma mulher trans, antes de perceber que é trans, a pessoa tem interesse, ao perceber que é trans, por conta dessa questão sexual e olhar ao genital que você tem nesse momento, não é o que me agrada. Em palavras. E aí é um sofrimento muito grande para falar esse processo e para identificar-se e não se ver como um objeto sexual, mas dentro de uma relação. Como é que isso chega? Essa é talvez, neste momento, a grande das transformações que nós temos que ajudar as pessoas a perceberem. E talvez a mais difícil, porque a nossa cultura está toda instalada nas questões de género. Ainda há muito pouco tempo, num grupo de colegas, alguém dizia, mas desculpem-me, como é que pode ser uma mulher com pênis? Porque a ideia de mulher, que é desde logo, as palavras mulher, feminino, são complicadas. A certa seria fêmea, no sentido da profissão. Fêmea é diferente de mulher. É muito diferente, muito claro. Diferente de mulher. Porque fêmea nós estamos a falar das gónadas e estamos a falar da forma como este ser se reproduz. Os ingleses têm o female, os ingleses usam female e male, não é? Que é fêmea e macho. Nós, de facto, quando usamos mulher e quando se diz esta criança que nasceu é uma menina, já estamos a falar de género. E aquilo de que deveríamos falar, de facto, é das gónadas que ela tem. E o que dizemos é que, por causa daquele órgão, e eu quando digo isto, há muita gente que tem muita dificuldade em perceber o que eu estou a dizer, eu não consigo dizer de outra maneira, ajudem-me, se for possível, traduzir de outra forma. Não é? Traduzir. Ou seja, o desenho de um corpo, até então, tem determinado o que a pessoa é, do ponto de vista dos papéis sexuais, da forma como se sente, dos parceiros que vai ter, do que deseja, da forma como se veste. Tudo isto fica definido e determinado a partir de um desenho de corpo ao nascer. Sim, isto é uma construção. Claro. Nós para a semana vamos... será o último programa antes do fim do ano e vamos falar exatamente de intersexo e das mutilações que as pessoas intersexo são alvo e vamos falar exatamente disso. Porque aí é engraçado quando as pessoas confundem intersexo e trans e pessoas trans. Quando, no fundo, as pessoas trans andam a lutar para ter acesso a uma cirurgia e as pessoas intersexo são intervencionadas cirurgicamente sem quererem, sem lhes darem hipótese de escolha. Os intersexos em Portugal tinham outro nome, agora é que tem... Não é em Portugal, é hermafroditas, não é? Ou pseudo-hermafroditas, no mundo inteiro, não é? Pseudo-hermafroditas, porque não tinham capacidade de autorreprodução. E a história deles, no passado, e a doutora sabe melhor que eu, é que quando nasciam o médico vinha aos papás que estavam à espera e perguntava, esperava uma menina ou um menino. Claro. E depois diz, eu queria uma menina porque quero que lá em casa ajude a mãe. Eu queria um rapaz porque preciso para ajudar as vacas ou os bois ou o que for. Então o médico ia lá dentro, fazia uma pequena... Não é bem assim, isso é um bocadinho mito, porque de facto os intersexos não nascem com um falo e com uma vulva. Exatamente. Nascem com caracteres sexuais, mas a gente vai falar disso para a semana, com caracteres sexuais de ambos os sexos, mas podem ser a nível hormonal, pode ser um clitóris hipertrofiado, pode ser um micropénis, mas essa ideia dos dois sexos é uma ideia mitológica que há animais que sim, que são hermafroditas e que têm a capacidade de se autorreproduzirem, até de alternarem, serem machos numa dada fase, peixes, por exemplo, e depois fêmeas. Os intersexos não têm isso. E, portanto, o que os médicos fazem é intervir de acordo com aquilo que acham que é mais correto. Por exemplo, em vez de ovários, têm testículos internos. Toca tirar os testículos internos porque pode haver um cancro. Esquecem-se de todos os problemas hormonais que isso vai trazer. Mas não é tanto a escolha... Eu não estou tão a par como tu, estou a par daquilo que me contaram pessoas que passaram por isso. Mas é um bocadinho... Claro que há uma certa carpintaria. Eu percebo o que o António diz, há uma certa carpintaria. Mas a realidade da intersexualidade é muito importante, e o Hélder já explicou, não é? Porque há pessoas que nos podem estar a ouvir e não saber de que é que estamos a falar. Porque que era o pseudo-hermafroditismo? Exatamente porque as pessoas não tinham as duas gónadas, não podiam reproduzir-se.
Mas em termos de órgãos, na realidade, as pessoas gostam muito desta palavra, na natureza não existem só pessoas com vulva, onde está a vagina, pessoas com pênis. Existem pessoas que têm órgãos das mais diversas formas. Claro. E, portanto, esta ideia de que só existem dois sexos, dois tipos de As género. pessoas preocupam-se com a identidade de género, e de facto há várias, mas mesmo no sexo anatómico não há só biológico. o macho e a fêmea. Exatamente. Há cerca de 40 variedades intersexo e, portanto, é uma coisa brutal. Portanto, é um bom analisador para questionar isto que a cultura faz, que foi, e o António, ao jeito de brincadeira, como estava há pouco a referir, não é? E com uma certa ironia, estava a querer mostrar isto. Tudo o que é diversidade vai para a cirurgia, Claro. para se normalizar. E, portanto, esta diversidade é uma diversidade a que não temos acesso logo à partida porque as pessoas foram transformadas. Naturalmente que nunca esta decisão entre os médicos e os pais é tomada na totalidade, porque do ponto de vista das gónadas e da capacidade de reprodução, esta pessoa biologicamente é terrível. Já não vai corresponder. Nós para a semana vai ser o tema do programa e, portanto, vamos ter tempo para desenvolver isto. Mas é grave porque há um silêncio enorme, um pacto de silêncio entre os médicos e os pais, e a maior parte das pessoas não sabem que são intersexo. E não sabem porque é que têm osteoporose prévia, porque é que fazem tratamentos hormonais, não sabem. Descobrem às vezes na adolescência ou mais tarde. Há pessoas a descobrirem aos 40 anos. Mas os médicos também não informavam. Não informavam e faziam um pacto de silêncio aos não pais. Se falava. Os médicos também são pessoas que crescem nesta cultura. E, portanto, acabam por fazer as observações científicas à luz do que a nossa cabeça, numa dada época, permite pensar. E, portanto, são igualmente vítimas, não é? Não é que soubessem mais ou menos, não é que fizessem ali um complô. Também estão convencidos, e nós sabemos disto. Não é? O António foi vítima, e ainda há pouco referiu o colega, porque eu tenho muita admiração, porque ele foi capaz de fazer toda a transformação que a história permitiu. Falámos do Afonso Albuquerque, não é? E não pode ser julgado por ter... Exatamente, em função de uma época. Não, eu continuo... E somos todos vítimas disso. E os médicos, o que temos que admitir é que é importante todos atualizarmos. E é evidente que se nós pedimos isso à população em geral, temos que pedir isso em primeiro lugar às pessoas que estão à frente e a lidar com pessoas e a fazer as transformações. E aqui é que não se admite, não é? Mas a intersexualidade veio a propósito da pergunta de Moisés. E é esta resistência ou expectativa de que a pessoa que se diz homem ou mulher tenha um órgão em consonância, que é uma coisa extraordinária quando nós falamos das pessoas cis, não é? Que estão em consonância. A consonância já é ela própria social, com o que é esperado. Entre o género e a forma... Voltando à questão das pessoas trans, aliás, há um programa muito engraçado, um canal de YouTube que começou também há cerca de 2, 3 meses, com o Isaac e o Ari, que são 2 rapazes trans, que se chama, eu estou sempre a anunciá-los, porque vale muito a pena, o programa é muito divertido, muito didático, chama-se T-Guys Cuddle 2, no fundo seria rapazes trans também se abraçam, e onde eles já abordaram essa questão, que é, deve uma pessoa trans dizer à partida que é trans, deve esperar, deve... E o Ari dizia outro dia que achava que se alguém não quisesse estar com ele, não socialmente, como é óbvio, mas sexualmente, porque ele não tinha um falo, ele não achava que isso seria transfobia, porque pode haver alguém que tivesse necessidade de um falo, seja para fazer sexo oral, seja para tocar, e isso é importante do ponto de vista da imagética. E, portanto, ele não sentia que aí houvesse uma transfobia. Agora, não se querer dar com a pessoa, não querer sair, não querer ir ao cinema, porque a pessoa, como nós temos ouvido, não é? Vários gays dizerem efeminados não fazem parte da minha esfera social. A minha esfera social. Isto é uma feminilofobia. Muito, enorme. Bom, aquilo que eu ia perguntar relativamente às pessoas trans ainda é se já há abertura para eles recorrerem à consulta de sexologia. Muito maior. Muito maior. É isso que me interessa. Isso é uma grande transformação. Cada vez mais. Em todas as áreas. Ginecologia, urologia. E nós já temos ginecologistas, felizmente em Portugal, muito preparados para receber as pessoas trans. Uma em especial, eu não vou dizer... Está a falar da Lisa Vicente. Estou a falar da Lisa Vicente. Todos os homens trans que eu conheço, claro. A Lisa Vicente é uma referência. Porque, por causa da disforia, é muito complicado um homem trans ir a um
um ginecologista. Claro. Assim como uma mulher trans ir a um urologista, mas para os homens trans é muito complicado. E é importante porque... A Maria José Alves, a Maria José Carlos, ou seja, já temos, de facto, em termos de ginecologia e em termos de urologia também, já temos alguns urologistas que são capazes de receber as mulheres que precisam de apoio relativamente aos seus pênis, não é? E noutros tempos eu lembro-me de ouvir os urologistas, enfim, vamos ter pessoas, não é? Que é uma dificuldade lá no Brasil. Muitas pessoas trans deixam de se cuidar porque a mulher trans não consegue ir ao médico, porque chegando lá vai ser tratada como genitalmente, né, como mulher, e necessita de serviços de urologistas. Bem assim é um homem trans nessa questão. E o Sistema Único de Saúde lá, que é público, não está preparado para atender esse público. Então, se no sistema você não tem alteração de nome e sexo, você vai ser atendido conforme o seu documento. E lá não existe a lei de identidade de gênero, então assim, ano passado foi possível alterar o nome e sexo nos cartórios, que antes era através do judiciário, porém, ainda existe uma dificuldade dos cartórios aceitar a alteração de nome e sexo sem a questão da cirurgia. E aí, quando chega no sistema de saúde, as pessoas não conseguem ser encaminhadas porque o sistema não aprova o atendimento daquela especificidade se o nome e o sexo não corresponder à consulta que ela deseja. Nós tivemos agora em julho, exatamente, a feliz notícia da Direção-Geral de Saúde a dizer que, em relação aos cuidados de saúde primários, vamos ter uma grande transformação e a lei vai ter que ser implementada. E, portanto, vamos ver se sim, não é? Com formação para técnicos. Exatamente. Portanto, esperemos que isto se cumpra, não é? Não há razão nenhuma para não cumprir. Voltando à questão da há bocado das lésbicas e da invisibilidade, não é? E aqui nós estamos a falar de um falocentrismo. Continua a haver uma grande invisibilidade ou já há mais lésbicas a recorrerem à consulta de sexologia? Vamos, antes disso, referir aqui a consulta de sexologia, assim dita, que devia ser, em termos públicos e em termos da saúde pública, existir no Serviço Nacional de Saúde. Ela só existe em alguns hospitais das grandes cidades. E depois já há uma pessoa ou outra que cria essas consultas em Viseu, quando eventualmente vai para lá. Portanto, não é obrigatória no sistema. Claro. É quando existe alguém, isto é como a educação sexual, não é? É um professor interessado lá na escola. E eu quando falo disto estou a falar da sua prática clínica, que é privada, mas de qualquer das formas, a Gabriela é tão conhecida que é natural que tenha uma boa sensibilidade e uma boa... O problema é que eu, estatística. Recebendo no consultório, temos sempre este senão, não é? É privado e, portanto, só recebo um determinado nível de pessoas que consegue pagar. Nas consultas de sexologia, nestes hospitais, há muitas mulheres lésbicas a recorrer, e já há muito tempo. No meu consultório, sem dúvida, não é? E eu penso que cada vez mais. A questão da invisibilidade lésbica é que nós sempre tivemos a aceitação de duas mulheres que coabitam, que são amigas, que dão a mão, e, portanto, isto é muito fácil passar, não é? Platónica. A ideia de passar passa por não ser. Mas cada vez mais as lésbicas também dizem, não, eu quero explicar que eu sou lésbica e que esta é a minha mulher ou esta é a minha namorada. E temos os casamentos agora também veio facilitar isto, porque a palavra está lá, o bilhete de identidade está lá, e o recorrer a apoio, sim, isso em relação à pergunta do Hélder, seguramente que sim. Claro que as pessoas também, e eu penso que devem fazê-lo, não é? Porque a homofobia dos clínicos é grande, de todas as áreas, e há um cuidado muito grande em perceber quem é o clínico que vai receber. Por isso é que eu há bocado ousei dizer aqui o nome da Lisa. É importante que as pessoas saibam exatamente quem são as pessoas que estão preparadas para receber, sim, sem homofobia e sem transfobia. Faz-me confusão que, por exemplo, o Santiago, que é um homem trans que esteve aqui no programa quando nós falámos de transexualidade, e o Isaac e o Ari no programa deles, digam que há 3 ou 4 anos, quando começaram a transição, não tinham quase informação. Aliás, decidiram fazer o canal de YouTube para que quem agora queira... E uma das coisas era essa. A quem é que podemos recorrer? Quem é o ginecologista? Quem é o urologista? Onde se pode ir e que não nos vai olhar de lado? Claro, vai ter uma linguagem correta? Claro. Uma coisa tão simples. Vai usar os pronomes. Claro. É logo a primeira questão. Mas eu há 12 anos, eu pensava que um travesti era um trans, ou um trans era um travesti. Eu ainda há 3 dias ouvi isso de colegas. Bem, no Brasil... No Brasil é diferente.
muito diferente. No Brasil, o travesti não é drag queen. Transexual. Não é drag queen. O travesti no Brasil é transexual. No Brasil, sim. No Brasil. Mas cá, não. um travesti, a maior parte dos travestis são cis. São cis, exatamente. Ou seja, não sei se é preciso explicar o que é cis, não é? É a pessoa. Nós já quase todos os programas fazemos isso, mas eu não quero mais. Então só porque... Eu tenho sempre muita dificuldade e algum pudor em dizer isto, porque é aquela pessoa que não, vou dizer assim desta maneira, vou experimentar dizer desta maneira, que não surpreende as expectativas sociais. Ou seja, é a pessoa que nasce com um determinado órgão genital, cujo genótipo, não é? Os seus genes também correspondem àquele sexo biológico e a sua identidade de género corresponde a isto que é esperado. Era aquilo que estava a dizer aqui o Moisés, não é? Quando a pessoa chega e diz eu sou uma mulher, os outros pensam, então tem uma vulva. Ora, isto é um erro de quem pensa, não é um erro da pessoa que tem um pênis. Quem pensa que por ser mulher tem vulva, é um erro de pressuposto deste pensamento. Portanto, o cis é aquele que não surpreende e corresponde às expectativas sociais. Vou dizer assim, porque normalmente, como se diz, tem consonância de género. Ora, a consonância volta a querer dizer que deveria ser assim. E não coloca aqui a questão social. Isto é assim, porque nós definimos assim. Que é lido pelos outros. Exato. Como é, na verdade. Porque uma coisa importante, vamos voltar às pessoas trans, mas há homens com vulva, sim, e há homens menstruados, sim. Sim. Há mulheres com falo, sim, e há homens trans e mulheres trans que não fizeram tratamento hormonal, que não fizeram qualquer tipo de cirurgia. Exato. E não são menos homens nem menos mulheres trans. A correlação da transexualidade com a cirurgia ou com a hormonização, isso é um erro gravíssimo. Muito. Aliás, eles próprios falam disso, porque às vezes há dois homens trans. Um porque tem mais pelo do que o outro. Um porque fez a faloplastia. Passibilidade, né? Acha que é mais homem do que o outro. E não, sim. Passibilidade. Passibilidade. A capacidade de passar por. Mas isto eu penso que é praticamente um fenómeno do século XXI. A questão da transgenderidade. Há muita gente que ainda não ouviu falar no não-binarismo de género. Muita gente, não é? Então, há muito pouco tempo. Eu tenho estado em diferentes grupos e as pessoas sistematicamente não sabem o que é um género não binário, o que é uma pessoa não binária. Portanto, cá está, os nomes das coisas vêm existindo à medida da afirmação das pessoas. E um transgénero, uma pessoa transgénero, de facto, que é diferente de uma pessoa transexual e que permite esta assunção do não binário, é muito recente. Quando começa a existir esta possibilidade, e agora aqui a medicina, inevitavelmente, é uma responsabilidade, e eu estou a pensar na Jo, a Jo é publicamente, toda a gente conhece, sim, não é? Não veio ainda porque sim. Está há muito tempo fora, e quando não está fora, não está há muito tempo em Lisboa. Que é uma grande amiga, pessoa de quem eu gosto muito. Agora, mas já está prometido que assim que vier a Lisboa, virá aqui ao programa. E é uma das pessoas, e eu vou buscá-la, porque eu lembro perfeitamente de ter feito um programa com ela, nos anos 90, ou tal, sim, nos anos 90, início dos anos 90, e a Jo não podia ser considerada transexual na época. Não podia mudar o nome, porque na época ainda era preciso que a pessoa fizesse toda a transição física e a reatribuição do sexo. Dizia-se completa. E, portanto, o que é que acontecia? Como a medicina tinha que dar o aval para que o nome fosse mudado, ela nunca quis fazer a reatribuição sexual e nunca quis fazer a operação, portanto, queria assumir o seu pênis. Não era considerada transexual e, portanto, não tinha o aval. Era o Dr. Décio que fazia essas operações. É cá em Lisboa. Mas ela não queria. Mas ela não queria, sim, não é? E portanto, esta é que é a questão. E mais recentemente em Coimbra, infelizmente está reformado e a substituição do Décio tem sido muito complicada para dar resposta a todas as necessidades. Mas aqui o que estamos a falar é exatamente ao contrário. É quando há a possibilidade de fazer. E o que se desejava, o que se obrigava era compulsório. Se quer mudar de género, então tem que colocar tem que fazer o look do género, usando a linguagem dos vestes. Sim. Tem que ter o seu corpo correspondente àquilo que nós achamos que é aquele género. Esta possibilidade
de se poder migrar para outro género. E migrar, estamos a falar de transexualidade. Não estamos a falar de binarismo, não é? Claro, que era exatamente. que o Helder estava a sublinhar. É a pessoa que se afirma completamente de um género e que não faz nenhuma transição do ponto de vista físico, mas migrou e, portanto, é transexual. E aí é verdade que há alguns transexuais que dizem, pois, mas isto não, porque então porque é que é homem, se não quer mudar tudo? Ou porque é que é mulher, que não quer mudar tudo? Há um episódio muito giro deles, do Isaac e do Ar, exatamente sobre isso, em que a pessoa trans é, de facto, o chapéu, para não ter que distinguir entre o que é transgénero e o que é transexual, sendo que o transexual seria reservado a quem fez a tal transição completa, o que não é muito bem aceito. Já não é, pois foi assim antes. Porque é uma palavra da medicina. Se alguém quiser dizer eu sou transexual porque passei por isto tudo, fiz isto, muito bem, que diga. Agora, não é mais homem nem mais mulher por ter feito tudo. Eu gosto de usar a linguagem da sociologia, porque a sociologia chama esta questão, independentemente do que faz, a migração para outro género. Claro. E quando nós pensamos na migração, fica claro o que é o transexual. É a pessoa que migrou. O transgénero não migra porque não se afirma de nenhum género. O não binário. O não binário, não é? Portanto, é não binário. Nós tivemos uma convidada há 3 semanas. O Sheila. A Carmo, e eu estou a dizer a Carmo porque lhe perguntei e ela que é não binária, e teve-nos aqui a tentar explicar o que era não binário. Bom, e nós estamos quase no fim do programa, isto é impressionante. É. E a sua voz está fantástica, como vê, Gabriela. Foi além do que me deram no início, eu não vou denunciar, mas quando entrei por aqui ofereceram-me qualquer coisa. O Jorge sabe foi chá de cebola. Uma última pergunta relativamente aos bissexuais. Porque os bissexuais não existem. Como assim? Não existem. Eu sou bissexual e tive uma experiência muito engraçada. Já tinha tido várias experiências de várias pessoas a dizer não, mas nada, não existe. E houve na ILGA uma reunião sobre bissexualidade em que os mitos eram imensos, não é? Porque o bissexual é aquele que ainda não se consegue assumir como gay, então está ali no coisa, ou então tem de demonstrar indo para a cama todos os dias alternadamente com um homem e com uma mulher. É um pouco a semelhança do transgénero, que não migra e que oscila, não é? Essa coisa de oscilar não tem nada, a pessoa tem que se definir, ou é isto ou aquilo, não anda a ser uma coisa e outra. Que é mas voltamos a esta questão da expectativa, não é? Claro. E do rótulo, porque é importante, é porque as pessoas depois misturam. As pessoas dizem, eu não gosto de rótulos. Não. Os rótulos, quando nós identificamos cada uma das orientações, das identidades, de expressão de género por aí fora, é importante para as pessoas terem visibilidade. Agora, não podemos querer que as pessoas fiquem toda a vida dentro daquelas caixas. Cada vez mais se fala do sexo fluido, muito nas mulheres. Neste momento a Rita Graves está a fazer um doutoramento no Porto sobre o sexo fluido em homens, a fluidez sexual em homens, porque não quer dizer que uma pessoa que seja bi não possa depois passar por uma fase mais hetero ou gay ou por aí fora. Quer dizer, temos que deixar, e eu acho que era isso que, de olhar para a sexualidade como uma coisa tão fechada, tão normativa. Tão dicotómica, não é? Sim. Os homens e as mulheres são homo ou hetero, e nós vimos que as pessoas são pessoas. Eu vou consigo não acabar assim. Eu vou dizer uma coisa que não pode ser uma grande jeito e vocês digam rápido, mas eu estou convencido que o homem português, a maior parte dele é bissexual. As pessoas todas são bissexuais. Sim, se nos deixassem ser, provavelmente seríamos agora. Se fosse normal ser. Se fosse normal, claro. Se fosse isso que nos ensinassem, não é? Se fosse isso que nos ensinassem. Mas o António começou aqui com a questão das heranças e de que uma espécie deixa a outra e das reproduções. Aliás, e é aí sempre que se vai buscar antropologias. A semana passada, a propósito do Estado Novo, que era perfeitamente normal. O homem casava, tinha um filho, podia ter os amantes, não era só as amantes, eram os amantes que quisesse, já ninguém ligava. Já tinha cumprido o seu dever social. Bom, mas isso não era antes, isso é agora, só que não se diz. Eu vou pedir, Sandra, se me puderes fazer aqui um plano, está aqui. Eu não trouxe o livro, mas trouxe aqui a capa do livro. A Lua Fica Cheia num Dia, falar de sexualidade com pais e educadores. É um livro fantástico da Gabriela, que eu aconselho. Com a Milice, não é? Com a capa linda. Com a Milice Ribeiro. Capa linda. E o interior também. Mas já precisa de ser revisto. Isso já foi uma revisão. Pronto, mas... E já está desatualizado. Está sempre, mas mas nós amanhã de manhã já estamos desatualizados. É verdade. Mas isso é bom, isso é bom. Bom, antes de
nos despedirmos e de vos agradecer mais uma vez, só anunciar. Consegues-me pôr a imagem, Sandro, do Pacto? Neste momento, os nossos convidados que estiveram cá há cerca de 1 mês, 2 meses, a falar sobre o El Pacto. Temos aqui já o cartaz do filme. Neste momento está a decorrer o crowdfunding no Indiegogo. Vocês já sabem que é um filme sobre intersexualidade, sobre interseccionalidade, que aborda não só as questões da comunidade LGBTQI+, mas o xenofobismo, o racismo, quando na mesma pessoa recaem tantas coisas que se vão somando, não é? E é, como vimos, a interseccionalidade foi uma coisa que começou com mulheres negras, mas que depois foi sendo aberto, porque este tipo de preconceito não vem só, não é? Há pessoas que sofrem a dobrar ou a triplicar. E, portanto, participem, vai ser um filme fantástico, contribuam, porque acho que vamos todos gostar de depois ver a obra feita. Porque essas minorias que estão dentro das minorias são as que acordam muitas vezes a outra minoria que não sabe que também a está a reprimir. Exatamente. Deixem-me só dar aqui um abraço muito grande ao José Alberto Gonçalves, que o nosso doutorando em LGBTI que esteve cá, o nosso convidado, e a Sara Silva, a minha colega bissexual, que estará cá em janeiro a falar de bissexualidade, também nos está a ver e que manda beijinhos para todos. E obrigado à doutora. Era isso, agradecer mais uma vez a Gabriela. Eu vou-lhe dizer, eu estive a aprender consigo. Só não trouxe gravador para depois ouvir em casa. É um prazer enorme sempre estar consigo, Gabriela. Adoro. Eu é que agradeço. Além da simpatia, do carinho, tudo o que sabe, a forma como fala, a empatia que tem, e vir para aqui a Fónica e conseguir falar disto tudo. Não, mas saiu aqui já quase. Moisés, muito obrigado pela tua companhia. Havemos de voltar a este tema da violência, que infelizmente é premente e é presente. Dizer-vos que para a próxima semana vamos falar sobre intersexo. Será que a mutilação é mesmo necessária? Teremos um médico e teremos uma pessoa não binária. Vamos ver. Não, vamos ter o Sacha e vamos ter o Rui Carvalho a falar sobre isso, que é um jovem médico fabuloso. Bom, vamos despedir até à próxima semana. Vamos deixar-vos com o Erótica da Madonna, que acho que quebrou muito isso, e alguém que tem contribuído para a visibilidade de outras sexualidades. E, portanto, deixem-me pôr aqui o Erótica a tocar. Até para a semana. Fiquem para lá do arco-íris. Já podemos tirar. Let my mouth go where it wants to. Give it up, do as I say. Give it up and let me have my way. I'll give you love, I'll hit you like a truck. I'll give you love, I'll teach you how to. I'd like to put you in a trance. A little bit.
I only like the ones I love. Give it up, do as I say. Give it up and let me have my way. I'll give you love, I'll hit you like a truck. I'll give you love, I'll teach you how to. I like to put you in a trance. Erotica, romance. I like to put you in a trance. Erotica, romance. Put your hands all over my body. I don't think you know what pain is. I don't think you've gone that way. I could bring you so much pleasure. I'll come to you when you say, I know you want me. I'm not gonna hurt you. I'm not gonna hurt you. Just close your eyes. Just close your eyes. Put your hands all over my body, all over me, all over me. Erotica, give it up, romance. I like to put you in a trance. Erotica, give it up, romance.